É possível, mas não hoje. Questionamentos que a gente tem, eu estou muito pesada, porque eu resgatei ele no dia 22 de agosto, né, de 2005, e no dia 22 de fevereiro agora foram só 6 meses. Então, eu fiquei muito doida, eu também tinha perdido outro, José, em março do ano passado. Eu não sei se eu estou juntando os dois lutos. Eu sei que tá doído demais pra mim. Tá muito doído. E eu vi domingo, Boris. Ele tava sentindo muita dor na hora que eu fui na clínica. Aí eu falei, eutanásia eu não vou fazer. Aí eles falaram, a gente pode sedar, tipo um coma induzido, igual faz com o ser humano. Pra ele não sentir dor, porque ele tá com muita dor. Aí eu falei, não, então seda pra ele não sentir dor, pra ele não sofrer. Eutanásia não, mas seda então. Então assim, eu tô achando que eu podia ter feito algo diferente. Talvez se eu tivesse feito algo diferente, talvez ele estivesse aqui ainda. Que talvez se eu não tivesse tirado ele da rua e levado, e os médicos dado todo o remédio, que talvez ele estivesse vivo ainda. Mas o mais importante de tudo isto não é a questão dele ter desencarnado, não é a questão de tirar ele da rua. Olha, você pode viver desequilibradamente 50 anos. E às vezes num diálogo de 1 hora, você pode mudar toda uma estrutura de 50 anos. Olha que interessante. Um animal que passou pela experiência da rua e que ele recebeu amor, ele poderia ter recebido amor 1 semana. Era o suficiente para ele despertar para a vida. Eu achei que foi tão pouco tempo. Eu nunca fiquei tão pouquinho tempo com o cachorrinho, sabe? Mas olha, não marca tempo para Deus, não. Não faça isto. Um cachorro pode viver com você 1 semana, 1 mês, 10 anos. Mas o importante é o legado que você está passando para ele. Os homens não sabem praticamente nada sobre os animais. Nós temos tentado trazer aí, ao longo dos anos da convivência, algumas informações e vamos trazendo gradativamente, porque a humanidade sabe muito pouco, em razão até do próprio egoísmo do homem achar que somente ele tem direito sobre a vida. Mas você não tem noção do que vocês fizeram em tão pouco tempo. Um dia você vai saber. E ele tá bem? Está? Ele tá. Já está lá na nossa colônia. E ele não sofreu. Na passagem não sofreu. Sofreu Eu não. até mandei mensagem pro Willi para Angelita, para dar paz. Quando o animal recebe muito amor, quase sempre antes dele passar por determinados procedimentos, nós costumamos desligá-lo. Eu disse aqui recentemente que todos os animais em convivência com o homem, nós desligamos ele dos corpos. Todos. Nem todos os homens, ao desencarnar, nós não desligamos eles dos corpos, mas os animais nós desligamos. Para não sofrer. E deveriam perguntar por quê. Eu ia perguntar, mas eu fiquei com vergonha.
Isso é para vocês pensarem. Porque tem uma razão. Você pega, por exemplo, hoje, os cachorros. Os cachorros têm levado para os lares, desde que eles foram recrutados para os lares, eles estão simplesmente se oferecendo de corpo e alma aos tutores. E para eles não importa aquilo que os tutores estão dando, mesmo inconscientemente. Então, eles estão dispostos a dar o melhor de si, sem cobrar nada. Pode ter certeza. Então, eles fazem jus ao desligamento. Para você ter uma ideia, nós desenvolvemos uma colônia bem próxima à Terra. Nós temos hoje 2 colônias muito próximas. Uma é aqui na casa, que construímos um outro andar só para esta finalidade, e a outra é lá na Toca Associação, no abrigo, Toca dos Lobos. Então, nós temos lá hoje uma colônia só para receber os animais que estão ligados ao grupo espírita do Gênero. Então, todos os animais que desencarnam ou que precisam de tratamentos, nós estamos usando esses 2 pontos de referência. Eu estou com esse sentimento de culpa, sabe? Os veterinários deram muito remédio, por que eu fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Deixa eu te dizer uma coisa, não se penitencie por causa disso, não. O que vocês precisavam fazer, vocês fizeram, tá bem? Ele não tinha como sobreviver, não. Não. Eu tive medo de eu ter, nessa busca. Tanto é que o veterinário não conseguiu, na realidade, ter certeza do que ele tinha. Tiveram mesmo. Então, nós também chegamos à conclusão de que ele precisava ser desligado do corpo. Então, não se martiriza por causa disso. Você fez o melhor. Vocês fizeram o melhor. Tá bem? Nada de ficar com peso de peito, não tem isso, não. Não tem razão nenhuma para isso. Pelo contrário. Ele está feliz lá em cima, então. Está sendo tratado. Normalmente, eu costumo, quando o animal desencarna, nós temos um costume, nós temos uma equipe que o animal fica entre lá e cá, ou seja, entre a casa, onde é a moradia dele, e a colônia nova. Mas, no caso deste, nós temos que manter ele um tempo aqui para cuidar melhor da saúde dele. Depois, eu vou deixar ele um tempo na sua casa em espírito, ao ponto de vocês poderem ver. Tá bem assim? Vou dar um presente. Tá certo? Isso. Como estão vocês? Está tudo bem? Está ótimo. Eu estou... Está faltando muita gente aqui, não está? Hoje faltou. O que está acontecendo? Será que morreram? E eu não estou sabendo? É a chuva? Mas eu estou aqui mesmo com a chuva, não estou? Pode chover, o que chover, que eu vou estar aqui, não é assim? Pode deixar. Tem uma coisa que se chama intenção. E quando nós verdadeiramente queremos, nós conquistamos. Mas querer é poder, quando se quer. Então,
temos que ter um pouco mais de esforço para não deixar que qualquer coisa que surge vai nos tirar do propósito. É claro, nós não estamos aqui para dizer que vai surgir um imprevisto, claro que surge. Mas tem que ter cuidado também que pode acontecer dos imprevistos só surgirem na quarta-feira, viu? Se eles surgirem só na quarta-feira, tomem cuidado. Vigiem mais, como disse Jesus. Tá certo? Vamos pensar nisso? Tá bem. Ó, E esse rapazinho? Ô, Ezequiel, e esse rapazinho? Este rapaz não é fácil, não, rapaz. Muito sofrido, não é, meu filho? Não é? Mas tudo tem solução, não tem? Você concorda comigo? Tem. E não julga ele pela forma que o corpo está, não. Está bem? Conforme eu disse ali ainda há pouco, não foi Jesus que disse que o amor cobre a multidão de faltas? E cobre. Não tenha dúvida disto, não. O amor pode muito mais do que vocês imaginam. Não é isso, Tedésio? Sim. Os homens estão trocando o amor pelas pílulas. Eu acabei de conversar com uma médica ali que ela saiu daqui decepcionada comigo. Porque ela veio aqui com um problema que ela queria que remédio resolvesse. E o remédio não vai resolver. Porque a função do remédio não é essa. Principalmente na atualidade. Mas o amor pode muito mais. Muito. Vamos pensar nisso. Estão ficando viciados com pílulas e estão esquecendo de usar o amor. Não é assim? É. Então. Mas quem disse que eu não estou aqui? Eu estou. Na realidade, nós estamos nos desdobrando para podermos cumprir o objetivo para o qual esta casa foi criada. As casas espíritas estão calando os espíritos. Muitas delas. Porque querem os espíritos só para a direção da casa. É a mesma coisa de querer Jesus só para um grupo religioso. Não faz sentido. Então, acaba que nós temos que nos desdobrar para podermos atender a todos. E nós sabemos que vocês ainda têm suas necessidades particulares. E nós não abrimos mão disto e entendemos perfeitamente. Então, em razão disto, nós vamos criando circunstâncias para podermos, de vez em outra, dialogarmos com um e com o outro. Entendeu? Mas não vão nos calar, não. Porque o Espiritismo não é criação de homens. O Espiritismo é a criação de Jesus. Foi Jesus que criou o Espiritismo. Claro que com outro nome. Mas nós não podemos calar, não. Não é assim? Então tá bem. Posso tirar uma dúvida, já que... Ainda bem que você tem muitas, não é, Jana? Você falou sobre remédio. No caso, por exemplo, do remédio ansiolítico, né? Ansiedade, depressão, tem pessoas que têm autismo, TDAH, e assim vai. Neste caso, não seria algo da ciência bom, porque está meio que melhorando a nossa mente? Por exemplo, a ansiedade e a depressão, eu sei que em alguns casos dá para melhorar sem um remédio. Mas uma pessoa que tem, por exemplo, autismo ou TDAH, o remédio não seria algo que realmente a indústria achou algo assim
para realmente ajudar, porque eu sei que a indústria farmacêutica, ela não nem sempre está ajudando a gente, né? Eles querem é ganhar. Mas e nesses casos? Os proprietários das indústrias farmacêuticas pagarão muito caro a nível espiritual por tudo aquilo que eles têm feito no planeta. Por quê? Todos eles desceram à Terra, trazendo com eles parte das fórmulas para a materialização de medicamentos para auxiliar mais, não para curar. E quando aqui chegam, eu poderia te dizer que, se eles cumprissem a missão mediúnica para o qual eles vieram materializar na Terra, eu diria que 50% dos problemas estariam resolvidos. Mas não estão. E aí começa a criar uma viciação. Hoje, um dos maiores problemas que nós temos a nível espiritual pós-morte é a viciação medicamentosa. Para você ter uma ideia, vocês usam o sistema de aplicações e de passes na Terra ou nas casas espíritas com o objetivo de equilibrar as energias. A nível espiritual, nós usamos o passe para muito mais coisas do que vocês imaginam. Inclusive, para provocar o sono. E hoje nós temos um problema sério. Muitos companheiros, mesmo recebendo o passe para provocar o sono, eles não conseguem dormir. Olha que ponto chegamos. Por causa da viciação. Você coloca tudo numa pílula e você não gera esforço nenhum para poder modificar o que precisa ser modificado. Se nós costumamos dizer que não existe doença, e aí você diz assim, mas como que não existe doença se o mundo está cheio de doentes? Claro, estão cheios de doentes. O que é um doente? É aquele que desrespeita as leis que regem a matéria, ou que regem a vida. Então, são doentes. A partir do momento em que você procura vivenciar, respeitar o corpo, acabei de dizer, qual que é o princípio do amor? O respeito. Se você não se respeita, você está agindo com desamor com você. Como que você vai amar alguém se você não se ama? Não faz sentido. Você não pode dar o que você não conquistou. Seria um roubo. Então, se é o amor que tem o poder de curar, e nós não estamos exercendo este amor nem para com nós próprios, como que nós vamos querer cura? Como que nós vamos entender verdadeiramente o significado da fé? Porque até então fé é o quê? Assim como Jesus, levaram a fé para dentro das casas religiosas como instrumento religioso. Mas não é a minha visão. Entendeu? Meus filhos serão conhecidos por muito... Olha que legal. Não é por muito me amarem. Jesus não precisa do meu amor. Ele quer que nós nos amamos. Esse se amar, não é se amar também, não? A si próprio, claro. Se você não se amar, como você vai amar o outro? Você não pode dar o que não tem. Então, precisamos trabalhar melhor esses conceitos. Eu não estou dizendo aqui que você não pode fazer uso de medicações. Não estou falando que não pode. Mas, a partir do instante em que você torna-se um dependente, um viciado, então você vai ter sérios problemas pós-morte. E aí, sabe o que acontece? Obsessão é isto. Se você não consegue, não tem milagre.
Como que eu vou te manter numa colônia, numa cidade espiritual, se o seu tesouro está aqui? Se o seu tesouro é uma pílula, eu não vou produzir esta pílula lá. Ah, nós produzimos medicamentos nas colônias? É claro que produzimos, mas não da forma que se produz na Terra. Não. Então, temos que ter cuidado, sim, com os ansiolíticos. Tá certo, doutora? Isto. Opiniões contrárias eu respeito, tá bem? Não tem problema nenhum. Eu respeito. Mas, se alguém me provar o contrário, eu fico com a prova de vocês. Tá ótimo? Tá bom. E vocês, como estão? Tudo bem, Angelina? E você, como está? Está bem? E esses meninos? Esse aqui nós adotamos essa semana. É. É o caramelo. Ah, o caramelo. Não, mas ele é levadíssimo. Aí a gente fica... Na realidade, não é que ele é levado, não. É porque ele ainda não tem alguns critérios que ele precisa. É isto? Então, mas ele vai chegar lá. Tá bem? É só dar amor para ele que vai dar tudo bem, não é isto, menino? Ele é super doce. É isto. Mas vamos chegar lá. E você, tá tudo bem? Você, tudo bem? Tá. Que ótimo. Assim eu trago minha mãe sempre. Sempre. E você? Tudo bem? Está tudo bem contigo? E você? Ansioso. É isto. Mas continue trazendo ela, não deixe de trazer, não. Toda semana? Ou ela te traz. Tá vendo? Eu acho que tem isso também. Às vezes o animal é que traz vocês. Não é assim? E você? Estou aprendendo muito com ele. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nós pode ter a certeza de que os animais têm muito a nos ensinar. Se foi o nosso querido Paulo que disse que nós precisamos de ter a linguagem dos homens, dos anjos e dos animais, olha que interessante. São etapas da vida, né? E Jesus diz que seja o seu dizer sim, sim, não, não. Olha que interessante. E os animais já têm essa linguagem. Tá vendo? É isso. Deus abençoe. Bom trabalho. Tá tudo bem? Que ótimo. Olha lá.